A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao livro de Josué, capítulo de número 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o Oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Horon de baixo, e até Gezé, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o Oriente era Atarote-Adá, até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezé, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Zemida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã,
que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades, no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Asen, e pelo oriente em Isacar, porque em Isacar e em Asen tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de En-Edor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe aos bosques e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu?
De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram a Josué, e deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron para o sul, e as suas saídas iam para Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa, e descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale dos filhos de Rinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Rinom da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía a Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul.
e terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefá-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Ipeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá, a Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué, capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Beceba, Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betu, e Orma, Ziclaque, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislot-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente para o nascente, e Gat-Efé em Ete-Cazim, e saía a Rimon-Metoar, que é Meá, e tornava este termo para o norte a Hanaton, e as suas saídas eram o vale de Ifetael, e Catate, e Naalaal, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim,
e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e em Ada, e Bet-Pazés. E chegava este termo até Tabor, e Zaazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Assai, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcate, e Rale, e Betem, e Aquisaf, e Alameleque, e Amade, e Misal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sió-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Ifetael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e Umar, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Assai, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elefe, e desde Alon em Zaananim, e Adami-Negebe, e Jabneel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão, e voltava este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Asse para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, e Zer, e Ramate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Isemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tina, e Ecrom, e Eltequer, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bené-Beraque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem,
e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e propará as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quebdes na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, essa é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Amém.